Então, bora lá, pessoal. Vamos fazer agora uma atualização de AR3. Já faz tempo que a gente analisou a AR3. Eu acho que já fiz já 2 vídeos dela sobre a AR3. Então, vamos fazer uma terceira atualização. Então, se você tem curiosidade de pegar aí o estudo que eu fiz alguns meses atrás, vocês vão perceber que está acontecendo exatamente o que eu estava comentando. Mas isso foi golpe de sorte, algo do tipo? Não, pessoal. Isso aí foi 15 anos já de experiência para entender em quais momentos vai aumentando sua probabilidade a partir de determinados sinais nos gráficos de preço, tá? Porque esses gráficos de preço são dados. Se você sabe analisar os dados, você vai aumentar a sua probabilidade de buscar movimentações de alta ou movimentações de queda dentro do mercado, tá? Então, é importante analisar os dados corretamente. Agora, como eu sempre falo, analisar dados no longo prazo, gráficos mais longos, onde a gente tem um histórico maior de informação, aumenta mais a sua probabilidade, porque os sinais encontrados nesses tempos gráficos maiores, nos gráficos semanais, nos gráficos mensais, eles são muito poderosos, tá? Porque o fundo do mercado, ou o topo do mercado, ele leva um tempo para se recuperar, tá? E ele começa a dar informações ali, em cima desses dados aí, que começam a fazer com que a gente abra os olhos para começar a se posicionar em determinadas ações. Então, eu vou voltar a falar aqui sobre a R3, tá? Mas antes disso, quero novamente comentar sobre uma oportunidade sobre renda fixa que eu já venho falando aí nos últimos vídeos, pessoal. A marcação a mercado. O que é isso, pessoal? O que é isso? Muita gente, você deve encontrar muita gente falando que renda fixa não é tão fixa assim. Exatamente, existe a marcação a mercado, o preço flutua para cima e para baixo, que nem bolsa de valores, tá? Para muitos, isso é ruim, a pessoa não está acostumada a ver sua renda fixa ficar variando, tendo prejuízos temporários de 20%, 30%, 40%, 50%. Mas, para mim, significa oportunidade, tá? Porque se você tem uma metodologia bem traçada, você aproveita os momentos que a gente entra num viés para a compra de títulos públicos, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela esse título público aqui, que é um gráfico de preço, um histórico aqui, ó, de 2017 até 2023, certo? Então, nesse tipo de gráfico, desculpa, nesse tipo de gráfico, a gente pode perceber o quanto o preço do título varia, tá? O vencimento dele é para 2045, mas veja o tanto que ele varia. Quando você compra um título longo, você tem que ficar comprado ele até o vencimento 2045? Não, não precisa ficar comprado até 2045. Você pode vender antecipadamente, mas se você conhece marcação ao mercado, você sabe que em determinados momentos, se você fizer uma compra num momento não muito propício para a compra de títulos públicos, você pode entrar numa faixa de prejuízo durante um bom tempo, tá? Então, veja aqui esse gráfico aqui, que é o gráfico de preço, e aqui eu tenho um gráfico da taxa do mesmo título. A taxa varia. Toda vez que a taxa cai, o preço do título sobe. Quando o preço do título sobe, a taxa do título sobe, o preço do título cai, tá? Então veja que é importante identificar alguns cenários, porque não é a qualquer momento que você vai se expor ao mercado de títulos públicos para tentar ganhar na marcação a mercado, tá? Veja esse momento aqui que
fez um topo aqui no finalzinho, no último dia aqui do ano de 2020, veja que nós tivemos uma queda no preço do título, tá? Ele custava R$ 1.527, tá? Ele chegou nesse máximo aqui e ele foi caindo, que chegou a bater uma mínima aqui a R$ 992. Um ano depois, ó, 13/12/2022. Então, se a pessoa pensa em comprar títulos públicos para ganhar na marcação ao mercado e comprou nesses períodos aqui de final do ano de 2020, início de 2021, ele está amargando um baita prejuízo, pessoal, um baita prejuízo. Mas isso era identificado que essa movimentação poderia acontecer de queda no preço do título e aumento da taxa de juros, tá? Então, para você utilizar essa estratégia e conseguir buscar lucros impressionantes, tá? Por exemplo, essa subida do gráfico aqui, ó, se você comprasse aqui, que eu já tinha comentado, na faixa de R$ 1.000, certo? R$ 1.000, e você conseguisse vender ali perto daquele topo ali, que o topo chegou a 1.577, mais de 50% de lucro. Se você não vende antecipadamente, você não realiza este lucro. Isso só serve para quem vende antecipadamente. Veja que o preço do título caiu novamente e veio para os patamares de 1.000 novamente. Novamente. Então, a pessoa que comprou e sentou no título não fez nada. Ela simplesmente não teve ganho real nenhum neste momento. Ela terá um ganho se ela levar até o final do vencimento do título. E aí está garantido o ganho, o lucro dela. Mas eu quero tentar buscar o quê? Fatias de, aqui, por exemplo, 50%. Depois ele caiu para esse patamar. Também, quem comprou nestes níveis aqui, ele voltou a subir, também gerando novamente mais um lucro de 50%. A gente tenta buscar uma fatia deste lucro e vender antecipadamente, tá? Então, é trabalhar com renda fixa, ganhando lucros de renda variável, tá? Então, agora, dia 15 de maio, se você tem interesse em entender mais sobre essa probabilidade, sobre essa probabilidade, não, entender mais sobre essa oportunidade que nós temos nos títulos públicos, tá? Se inscreva aqui no meu grupo de WhatsApp, está abaixo do link aí do vídeo, tá? Entre aí no meu grupo de WhatsApp, Renda Fixa Turbinada, tá? E dia 15 de maio você receberá um vídeo com mais detalhes sobre esta oportunidade. Eu vou mostrar para você que nos últimos anos, aí de 2010 para frente, quantas oportunidades nós tivemos para ganhar na renda fixa, ganhando na marcação a mercado. Houve algumas janelas de oportunidade. Você tem que entender quando surgiu essa janela de oportunidade, entrar no título, ficar um tempo, esperar, no caso, o meu método da saída dessa marcação ao mercado, você vender o seu título e esperar uma nova oportunidade. Você vai perceber que o ganho que você tem está muito acima do mercado tradicional de renda fixa que é oferecido hoje, tá? Então, você quer participar, receber esse vídeo com mais detalhes sobre essa marcação a mercado, como funcionou nos últimos 13 anos aí a marcação a mercado? Então, entre agora nesse grupo meu de WhatsApp e dia 15 eu vou disponibilizar para você um vídeo gravado mostrando mais detalhes desta oportunidade. Certo? Bom, bora lá? Aire 3, pessoal. Olha como faz muita diferença entender gráficos de longo prazo, tá? E você sair do ruído do gráfico diário. Porque cada barra dessa que a gente está vendo aqui é o gráfico semanal. E veja a quantidade de barras aqui que temos aqui. Se eu vou no gráfico diário, veja a enormidade de movimentações. É muito maior, é muito mais vai complicando mais
a movimentação do preço a partir do momento que você diminui o tempo gráfico. E veja o gráfico mensal subindo o tempo gráfico. Olha como fica fácil entender o movimento de Aery 3, né? É um movimento mais fluido, muito mais fácil de entender. Acontece que as pessoas que não estão acostumadas com bolsa de valores acreditam que tem que acompanhar o tempo todo o mercado, tem que acompanhar a notícia, tem que acompanhar não sei o quê. E, na verdade, ela nunca fez um estudo histórico de preços das ações, etc., que quando o mercado entra em tendência, ou tendência de baixa, ou tendência de alta, olha, pessoal, pode acontecer o que for na mídia, em notícias, etc. O mercado vai continuar a tendência de baixa ou de alta. Sempre foi assim. O que a gente precisa entender é quando o preço vai mudar o comportamento ou vai começar a sinalizar, dar alguns sinais específicos para que você comece a montar posição nesta ação, se você tem interesse, tá? Então, a partir desses sinais, você começa a aportar capital nesta empresa. Lembrando que todas essas movimentações, esses sinais, isso é para aumentar a probabilidade. Nada é certeza, tá, pessoal? Nada é certeza. Mas quando você está se baseando numa compra de ações em cima de dados, aumenta muito mais a sua chance de lucrar no médio prazo e no longo prazo, tá? Bom, veja essa movimentação aqui no gráfico mensal da R3. Veja que, na verdade, eu estou vendo muitas, mas muitas, a predominância de barras verdes aqui, ó, no gráfico mensal. Temos algumas barras verdes aqui, tá? E a grande maioria barra vermelha. Significa que a tendência é muito forte de queda, muito forte de queda. O padrão gráfico que a gente estuda de pivô de baixa, que é o nosso zigue-zague descendente, está bem claro no gráfico mensal. No gráfico mensal, não tem nem o que discutir, tá? E veja, quando eu fiz o vídeo, há alguns meses atrás, comentando sobre um sinal específico, tá? Eu não estava fazendo nenhum tipo de recomendação de compra e de venda. Eu não faço esse tipo de recomendação de compra e de venda aqui nos meus vídeos do YouTube, tá? Eu só estava mostrando sinalizações que chamavam a atenção. Então, veja que nesse último movimento aqui, neste último movimento no gráfico mensal, a gente percebe uma coisa interessante. Nos momentos de mercado, quando o mercado começa a cair, tem momentos que ele acelera a queda. E nesta aceleração, ele pode dar alguns sinais de exaustão da queda. E neste momento, eu olho muito o quê? O volume financeiro. Então, eu vou colocar aqui o volume financeiro e veja, eu vou recuar aqui, e veja que neste momento, a gente tinha aqui embaixo, ó, as barras de volume, quando o preço vinha caindo, ó, vinha caindo, e essas barras de volume estavam nestes níveis aqui, mais ou menos nestes níveis aqui. Aí, bateu aqui, fez uma barra que parecia, parecia não, foi um fundo intermediário, tá? Fez um repique, não teve volume financeiro, e aí ele acelera, 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 acelera. Isso aqui eu adoro ver, porque isso aqui, quando ele faz essa queda de 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos, está gerando pânico nas pessoas que estão compradas em AR3. E a pessoa acha que essa empresa está indo para o saco, vai quebrar. Eu não gosto de comprar em tendência de baixa, já pontuando, eu já sempre falo isso nos vídeos. Mas, em determinados momentos, se o sinal for muito específico e eu analisando esse sinal, eu posso arriscar uma entrada, até para, não com muito capital, porque quando está em tendência de baixa, o que prevalece é a tendência de baixa,
Mas esses sinais específicos que aparecem pode determinar o fundo desta ação. Então, nesse momento, você vai e coloca pouco capital nessa entrada de risco, mas baseado em quê? Em dados. Em dados. Então, veja que no semanal, mensal, ele acelera, acelera, acelera. Olha o tamanho desta barra de volume que corresponde a esse mês aqui de dezembro de 2022. O pico de volume. Isso aqui, depois de uma queda de 5 meses, isso aqui é uma barra de volume de exaustão da queda, porque é uma barra que sobressai. Se eu vou no semanal, onde eu tenho uma leitura um pouco mais um movimento mais claro assim do que está acontecendo mais durante a semana, tá? E eu analiso só semanalmente, só nos fins de semana, também vejo a aceleração e dentro da aceleração vejo os zigue-zagues dentro dela aqui no semanal, bem claro, e vejo essa pancada e também nesta última semana, olha o volume financeiro aqui, este volume financeiro gigante. Isso aqui com cara e focinho de quê? De exaustão da queda, de marcação de fundo. Essa marcação de fundo, ela pode ser uma marcação de fundo temporária ou pode ser uma marcação de fundo de longo prazo, tá? E como é que a gente vai saber isso? A gente vai analisando semana a semana, mês a mês, até se essa subida acontecer, né, a gente vai analisando, depois da montagem de posição, se eu vou ainda manter comprado ou vou vender em algum momento. E veja que aqui eu chamei atenção sobre esse pico de volume, exaustão da queda, era um ponto onde valia a pena arriscar uma entrada. Então, para você fazer isso, você precisa entender. Você precisa estudar, entender que realmente isso é um sinal que chama muita atenção para a exaustão de uma queda do preço e que ele tem grande chance de marcar fundo. Se você não estuda sobre isso, não fica muito tempo em cima dos gráficos, entendendo os padrões gráficos, você não terá essa certeza e você terá medo de se posicionar numa empresa que já vem caindo há muito tempo. Mas veja, a tendência é forte de baixa. O que muda a tendência de baixa é quando ele faz um movimento de zigue-zague ascendente. A partir daí é que ele quebra a tendência vigente de baixa e entra para uma tendência de alta que pode demorar algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, quem sabe, tá? Então, eu chamava atenção sobre essa movimentação. E veja que o preço vem fazendo exatamente o que eu achava. Ele faz o primeiro movimento agressivo depois dessa entrada até aqui, e esse movimento ele já foi buscar uma região clara de resistência no semanal. A média móvel. A média móvel. Eu já vinha percebendo que o preço buscava a média móvel de 20 períodos e caía. Então, o alvo era aqui. Fora que nesse momento nós tivemos o que aqui? Nesse momento aqui, para quem entende de gráfico e para quem entende de Fibonacci. Tivemos aqui, ó, um movimento de zigue-zague ascendente que fez uma pernada de alta. Essa pernada de alta vai buscar zonas de Fibonacci e zonas de resistência no gráfico. Temos a média, que é uma zona de resistência. Então, está aqui. Temos a região de preço, que é esta região aqui, ó, essas duas regiões, onde eu tenho a parada do preço aqui, marcando um suporte, sobe, cai e marca um topo aqui. Então, ele está entre regiões de suporte e resistência. Então, é o segundo ponto onde poderia realmente segurar o preço. Era a média e a região de resistência do preço. E aí, temos o zigue-zague ascendente, onde eu vou fazer a expansão de Fibonacci. E aí, deixa eu tirar aqui para todo mundo enxergar. Que a expansão de Fibonacci joga
na segunda expansão, que é 100% dessa pernada, aqui. Então, tudo me levava a crer que aqui seria o primeiro alvo da AR3, tá? A partir daí, ele poderia voltar à tendência de queda e cair para valer novamente? Poderia. Mas eu não acreditava nessa hipótese por causa do pico de volume que eu mostrei. Então, se vocês pegarem meu vídeo aí no meu canal da R3, vocês vão analisar que eu fiz algumas previsões, sendo que a previsão que eu mais acreditava era o quê? Aí ele caía aqui, porque ele bateu na média, caía aqui e bateu na expansão de Fibonacci, ia cair nesta região, e aqui ele ia tentar subir. E é o que ele vem fazendo. É o que ele vem fazendo. Ele vai realizar o pivô de alta na hora que ele romper este topo. E a partir daí, rompendo esse topo, eu posso fazer projeções desse zigue-zague maior, desse movimento maior. Lembrando que esse zigue-zague, temos zigue-zagues dentro deste movimento. Veja aqui, este movimento aqui, o primeiro movimento, aconteceu com subiu, caiu, subiu. O zigue-zague dentro dele. Neste aqui, ó, a gente não consegue perceber que ele veio direto, veio fazer o fundo e fez uma lateralização. Mas eu consigo perceber, por exemplo, no gráfico diário, esse zigue-zague. Vamos olhar aqui. A gente tem aqui, ó, um movimento que chega no topo, batendo aqui, e perde o fundo e cai, ó. E aí faz uma subidinha aqui, uma parada, e cai. Aí faz zigue-zague para cá, e vai ficando lateral. Tá? Então, eu tenho zigue-zagues menores dentro do tempo gráfico menor. Mas eu utilizo o semanal, porque ele é que manda. Ele manda em cima do gráfico diário. E o mensal manda em cima do gráfico semanal. Então, minha expectativa era essa. Veja que agora ele vem fazendo um movimento que ele sobe, ele fez uma lateralização aqui, ó. Tá vendo? Uma lateralização aqui. Esta lateralização, vou colocar aqui, enviar para o fundo, e ele rompe a lateralização, faz o pullback aqui, ó, com esse candle. Esta semana que está iniciando ainda, segunda-feira, já tem uma alta aqui de quase 9,60% já na segunda-feira. Então, ele está aumentando, e isso não aconteceu ainda e ninguém sabe o que vai acontecer, está aumentando a chance de romper este nível. E quando romper esse nível, nós iremos traçar a expansão de Fibonacci, tá? E essa expansão de Fibonacci, traçando aqui, ó, ele joga nesta primeira região de Fibo, e a segunda expansão de Fibonacci, é a expansão que costuma travar o preço de vez, ele coincide com esse topo. Por isso que eu coloquei essa tarja vermelha aqui, que talvez seja o alvo desta movimentação nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, porque a partir daí teremos que analisar para ver se ele vai fazer um recuo, vai andar de lado e, quem sabe, romper e continuar um movimento de alta de longo prazo. Isso aí a gente vai analisando passo a passo. Mas qual a vantagem de operar no gráfico semanal? É pegar movimentações mais fortes. Então, essa aqui, por exemplo, entrando aqui pelo risco, até aquela região ali de topo, até essa região de topo aqui, nós tivemos chegou a ter uma valorização de 97%. 97%. Então, aqui você conseguiria pegar uma fatia desse lucro, ou praticamente todo esse lucro, tá? Porque o alvo estava bem claro neste patamar, tá? Aqui, no fundo, se você analisou e percebeu esta movimentação, ou você poderia comprar pelo risco aqui, ou
a partir do momento onde ele rompe a congestão, ou de forma um pouco mais segura, esperando o rompimento dessa região. E quem sabe realizar um pullback, realizar um novo ponto de compra, para tentar ir novamente. Lembrando que cada vez que você não entra, o mercado sobe, o mercado vai subindo, o mercado vai subindo. Aí você vai começando a ficar otimista. Não entrou. E aí começa a partida, e quando o preço já está subindo, aparecem notícias boas. Tome cuidado. Tome cuidado, porque ele pode marcar um topo e você acabar comprando no final de um movimento de alta. Nem que seja um movimento intermediário, mas talvez se você comprar num movimento um pouco mais esticado, talvez ele vai ficar um bom tempo caindo e você comprado lá no topo sem saber se ele vai realmente voltar para cá e realizar um novo movimento de alta, tá? Então, você precisa ser muito estratégico, ser um sniper no mercado. Você tem que iniciar a leitura, perceber a mudança de comportamento do preço, a partir desse momento, você começar a montar suas posições apostando naquele movimento. Mas se lembre, este movimento, nós não temos como cravar que será um movimento que está marcando um fundo de mercado e que vai voltar lá para cima. Não tem, no primeiro momento ainda não. Eu vou precisar o quê? De mais históricos do preço, né? Mais histórico do preço para entender que, às vezes, quando ele faz isso, ele depois rompe o topo. Aí sim, eu, pela teoria de Down, pelas estratégias de expansão de Fibonacci, entender que ele está buscando alvos muito maiores e, quem sabe, voltar para o topo. Tá? E tudo isso, pessoal, é visto dentro da minha mentoria de renda variável. Tá? Nós estudamos vários gráficos analisando estas movimentações que aumentam nossa probabilidade. Nesse momento, por exemplo, que o Ibovespa vem caindo aí desde 2021, em boa parte das ações, nem todas as ações estão caindo. Várias ações estão subindo forte. Você tem que procurar onde tem força. Eu quero buscar força do mercado. Então, eu consigo identificar claramente quais as ações estão com força no mercado, que tem um padrão diferenciado do Ibovespa e de várias outras. E é aí que você tem que participar deste movimento e não ficar querendo catar o fundo de uma ação, buscar o fundo de uma ação que vem caindo, a não ser momentos muito específicos que você perceba um sinal muito forte, como foi exatamente este da AR3 nesse ponto. Tá certo? Então, meus amigos, é isso aí. Volto a falar, tem interesse em investir em renda variável, ter ganhos de renda, investir na renda fixa com ganhos de renda variável, entre no link abaixo, participe do meu grupo de WhatsApp, porque lá você vai receber mais um vídeo detalhando sobre esta oportunidade, que eu acho que estamos entrando num novo ciclo para aproveitar movimentações de marcação a mercado. Ok? Bom, pessoal, fico por aqui e, se lembre, entre no grupo já, porque dia 15 eu libero o vídeo, ok? Fico por aqui e forte abraço!